Perguntas e respostas sobre o mercado americano de cervejas. Quarta e última parte. Vamos lá. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja e vamos lá para a última parte aí das perguntas que vocês, inscritos aqui do canal, fizeram sobre o mercado americano de cervejas, né? Vou começar aqui com a pergunta hoje do Rainier Lino, que é do Ceará. Grande abraço aí para todo mundo que acompanha do Ceará. A dúvida dele é se o pessoal dos Estados Unidos, com essa grande variedade de cervejas no mercado, buscam aprender sobre estilos, cursos e tudo mais, ou a maioria só toma por tomar uma cerveja mesmo. Rainier, boa pergunta. Eu vejo que lá nos Estados Unidos o perfil de quem procura cursos cervejeiros, cursos especializados é de fato um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil, tá? Lá nos Estados Unidos, quem procura esses cursos especializados em cerveja são pessoas que já trabalham com cerveja e querem mais conhecimento, ou pelo menos pessoas que ainda não trabalham com cervejas, mas têm interesse em começar a trabalhar. Aqui no Brasil, eu como professor, eu vejo que tem muita gente que ainda faz cursos cervejeiros aqui no Brasil, simplesmente para ter um conhecimento, aprender um pouco mais sobre a cerveja e ter uma relação melhor. Eu honestamente acho muito legal isso que acontece aqui no Brasil, porque de fato, com conhecimento aí, com uma técnica de análise sensorial, a tua experiência com a cerveja melhora ainda mais, né? Então eu acho muito bacana o brasileiro ter essa sede por conhecimento, mesmo que não seja algo que ele vá efetivamente transformar em dinheiro como forma de renda, né? Que seja simplesmente para deixar um hobby mais aprofundado. O brasileiro sempre estuda, eu acho isso muito legal. Agora duas perguntas aqui de ex-alunos, grande abraço para os dois. Aí vamos começar aqui com a pergunta do Lucas Furtado. Além das IPAs e derivados, quais estilos americanos mais põem no mercado? Cara, eu acredito que seja a American Amber Lager. Inclusive, eu visitei Nova York e a Brooklyn Lager, né, que é uma American Amber Lager, é uma cerveja que a gente encontra no mercado nacional, inclusive, né? Por lá é uma das cervejas mais vendidas, você encontra em qualquer restaurante, qualquer lanchonete ali de Nova York, então é um rótulo bem legal, é bem procurado pela galera. Inclusive, na Disney, na Flórida também, eu fiquei impressionado porque sempre tinha lá uma Bud Light, mas sempre tinha uma American Amber Lager para você tomar aí nos restaurantes, nas lanchonetes ali da própria Disney. Então eu fiquei bem impressionado porque a American Amber Lager é um estilo que a gente aqui no Brasil não tem muito, mas lá vende bastante, cara. Tem bastante à disposição no mercado. Acredito que seja esse estilo aí que a gente deveria mencionar. O outro ex-aluno aqui é o Luiz Felipe, grande abraço para ele também, e ele fala aqui, ó, não sei se é uma pergunta ou se é mais uma impressão, mas acompanhei seus reviews no Untappd e parece que você tomou muita breja boa, mas também muita breja mediana. Estou errado? Uma boa IPA nossa tá no mesmo nível de uma boa IPA deles? Bom, Luiz, eu diria que não é uma impressão sua não, cara, você tá correto. Tomei muita cerveja mediana, tomei muita cerveja boa lá também, obviamente. Eu já venho falando isso há muito tempo aqui no Dr. Breja. Acho que as cervejarias, as melhores cervejarias do Brasil não devem nada para as melhores cervejarias dos Estados Unidos. Se você pegar as melhores cervejarias aqui do Brasil, jogar lá no mercado americano, elas vão se destacar lá também, ok? Mas a grande questão que tem que ser falada é que a média do mercado lá nos Estados Unidos é muito melhor do que a média aqui no Brasil ainda. A gente tem muita cervejaria boa aqui no Brasil, mas infelizmente a gente também tem muita cervejaria que não está entregando o que a gente espera aí de boas cervejas, né? Então, eu diria que lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você vá, você vai encontrar aí boas cervejarias, vai encontrar bons exemplares dos estilos cervejeiros, né? Isso aí é um outro detalhe que a gente tem que falar. Aqui no Brasil, a gente tem aí muitas cervejarias fazendo IPA, por exemplo, muito bem, até melhor das vezes do que as cervejarias que você encontra lá em média no mercado. Mas, por exemplo, alguns estilos, como vamos falar assim, uma American Porter, uma American Amber Lager, uma Vienna Lager, as cervejarias aqui no Brasil ainda sofrem um pouquinho para entregar para o consumidor um bom produto. Lá não, lá você tem boas cervejas de todos os estilos cervejeiros, tá? É lógico que eles têm um mercado muito mais maduro, eles já estão nessa há muito mais tempo que a gente, então é lógico que a média de mercado deles, vamos falar assim, é muito mais alto que a média aqui do Brasil. De boa, manda uma mensagem aqui, fiquei impressionado com a variedade e os preços das cevas, porque os impostos são tão altos aqui no Brasil. Cara, eu durmo pensando nisso, acho quase todo dia. Acredito que todo cervejeiro aqui do Brasil pensa nisso, porque infelizmente a alta tributação aí sobre cerveja atrasa muito essa revolução cervejeira artesanal aqui no Brasil. Porque, querendo ou não, a tributação aumenta muito o preço da cerveja aqui no Brasil e esse alto preço acaba bloqueando aí o acesso de várias pessoas que têm interesse pela cerveja artesanal, mas não tem dinheiro para pagar. Então, infelizmente, a gente precisa
melhorar muito nessa questão de impostos, né? Questão tributária sobre cerveja aqui no Brasil, para que a gente efetivamente tenha um melhor futuro cervejeiro aqui no nosso país. Juan de Pádua pergunta aqui se cervejeiro caseiro pode vender breja caseira lá nos Estados Unidos. Não, Juan, não pode vender cerveja caseira nos Estados Unidos, assim como não pode vender cerveja caseira aqui no Brasil. E eu ainda diria mais, eu diria que lá nos Estados Unidos essa questão de cerveja caseira é até mais restritiva do que aqui no Brasil. Vocês sabiam que até 2013 você não podia fazer cerveja caseira em estados como, por exemplo, Mississippi e Alabama? Pois é, foi só a partir de 2013 que a produção de cerveja caseira foi liberada, vamos falar assim, nacionalmente, liberada em todos os estados lá dos Estados Unidos, ok? E inclusive vale a gente citar aqui que tem estados que você pode produzir cerveja caseira, mas você não pode, por exemplo, servir para outras pessoas que não morem na residência onde a cerveja foi produzida. Então vamos falar assim, você fez a cerveja caseira lá na sua casa, em alguns estados lá nos Estados Unidos você não pode nem levar para casa do seu amigo para apresentar a cerveja que você fez para ele, entendeu? Então assim, você só pode fazer cerveja em casa se for para seu consumo e das pessoas que moram ali naquela casa. Então, lá nos Estados Unidos é lógico que você tem regras estaduais, né? Você tem leis estaduais, tem uma variação grande de estado para estado, mas eu acho que essa informação, né, de que alguns estados são bem restritos em relação à produção cervejeira caseira mostra que a situação lá é até mais apertada do que a gente tem aqui no Brasil. Seguindo nessa onda do homebrew, tem uma pergunta aqui também do Giuseppe Paganelli, se os homebrews lá nos Estados Unidos têm facilidade para produzir a breja em casa, preço de equipamento, malte, levedura, lúpulo, pois aqui ainda é um hobby bem caro. Quero saber como é que é o custo-benefício e se vale mais a pena produzir por conta do preço. Sucesso ao canal, muito obrigado, Giuseppe, pela mensagem e pelo sucesso aí que você desejou. Em relação a preço de insumo, lá é bem legal, tá? Inclusive conheço muito cervejeiro caseiro brasileiro que quando vai para os Estados Unidos traz uma mala cheia aí de insumo, tá? Mas de qualquer forma, em relação a custo-benefício, eu diria que lá não tem custo-benefício nenhum você produzir cerveja em casa. Como eu já falei aqui em alguns vídeos passados, né? Uma Bud Light, uma cerveja de massa, lá você paga em torno de, sei lá, 79, 99 centavos. E você encontra aí opções de cervejas artesanais lá em torno de 1,50 e 2 dólares, tá? A unidade. Então, assim, é muito mais barato, você tem muito mais acesso a cerveja artesanal nos Estados Unidos. Então, para você fazer a cerveja em casa, mesmo o insumo lá sendo bem em conta, cara, todo o trabalho que você vai ter e tudo mais, não vale a pena. O cara que faz cerveja em casa lá nos Estados Unidos, ele faz porque ele realmente gosta. Aqui no Brasil, eu acredito que também, né? Se você for ver todo o trabalho envolvido, o insumo pode até ficar mais barato no preço do litro, mas todo o trabalho, se você pensar o quanto você gasta mesmo de trabalho, de força física, de equipamento e tudo mais, você vai ver que fazer cerveja em casa não tem tanto custo-benefício assim não, mas vale comprar aí a cerveja pronta mesmo. Bom, então é isso aí, espero que todas as perguntas aí que vocês fizeram tenham sido respondidas, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, se eu esqueci de responder alguma, vocês por favor me desculpem e por favor refaçam aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários com o maior prazer, beleza? Se você gostou do vídeo, dessa série de vídeos aí sobre o mercado americano de cervejas, deixa aquele joinha aqui e em todos os vídeos aí da série, tá? Desses 4 vídeos que eu lancei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever antes do final do vídeo, beleza? Eu sou o Bleed, esse é o Dr. Breja e até a próxima.